Sinais, professor Muniz, PM de São Paulo. Primeira questão diz o seguinte: analise as imagens, a imagem publicada na revista Ilustrada em novembro de 1889. Observamos aqui a figura de uma mulher segurando uma espada e um escudo, a bandeira brasileira, logo aqui atrás, e a figura do Marechal Deodoro da Fonseca, na proclamação da República. Na homenagem feita pela revista, a então recente proclamação da República, destacam-se, pessoal, o que é que nós podemos perceber aqui? Que é uma personificação da República a partir da célebre imagem francesa e a identificação da presença militar no novo regime, tá? Porque na verdade essa proclamação ela surgiu de militares com ideais que acabaram proclamando a República da Federativa do Brasil, tá bom? Então, muito associada à Revolução Francesa, né? Com a ideia da liberdade, né? Da mulher ali, beleza? Lutando sempre contra a monarquia. Então, essa foi a figura que eles quiseram fazer parecido aqui no Brasil. Então, foi a personificação da República a partir da imagem francesa e a identificação da presença militar no novo regime. Então, como vocês podem observar aqui, ó, na charge de Pereira Neto, a figura da República possui um aspecto militar, com espada e um escudo nas mãos, o que pode demonstrar uma homenagem da revista aos participantes da Proclamação da República, que ocorreu em 15 de novembro de 1889. Neste caso, os membros do Exército, que por sua vez estão representados na charge ao fundo, tendo à frente Marechal Deodoro. Então, tem a ver com a Proclamação da República. A segunda questão diz o seguinte: a questão está relacionada ao cartaz da Revolução de 32, Revolução de 1932. Olha aí, cartaz aqui. Conto com a sua presença, conto com a sua consciência, chamando o povo aqui para a Revolução de 32. O movimento constitucionalista de 1932. O que é que foi esse movimento, pessoal? Esse movimento foi desencadeado pelos cafeicultores e industriais paulistas, né? Pessoal ali, paulistas, cafeicultores, industriais, que tomaram, que na verdade sempre ficava revezando o poder ali, a República do Café com Leite, né? E aí quando veio Getúlio, acabou essa situação e acabou o reinado da República Café com Leite, né? Final, o último foi o Washington Luiz. Então, depois que o Getúlio ganhou, lógico, óbvio, eles ficaram insatisfeitos, tentaram fazer uma revolução em 32, o Getúlio entrou ali e ganhou em 1930, né? Com a entrada do Getúlio, e aí eles ficaram insatisfeitos com algumas coisas. Em 32 tentaram fazer uma revolução, né, que foi a revolução que juntou os grandes cafeicultores e os industriais paulistas, que perderam logicamente o prestígio nacional, porque a presidência ficava revezando entre eles, né? E portanto estavam descontentes com Getúlio. Então foi a Revolução de 1932. Como todos já sabem, esse movimento ele mobilizou setores ligados ao café, à indústria, aos intelectuais, às classes médias do estado de São Paulo, né? Na verdade, era uma reação paulista ao fato de Vargas terem excluído eles do governo, né? Especialmente os ligados ao Partido Democrático, que nas eleições de 1930 eles tinham apoiado a sua candidatura. Então, aquela atitude de Vargas ela foi motivada pelo interesse de tenentes, grupos civis que o apoiavam, né, em aprofundar o programa nacionalista e reformista e o empecilho que parte das oligarquias paulistas representava para a execução dessas reformas, né? Então, vocês podem observar, o movimento ele foi ainda a reação, né, à nomeação de um interventor militar pernambucano, que foi identificado aí com o tenentismo para administrar o Estado. Então, frente a esse descontentamento dos paulistas com a política do Vargas, eles lançaram-se na campanha pela constitucionalidade do país. E as elites paulistas, né, se uniram pela volta do regime constitucional. Então teve essa resolução de 1932.
Terceira questão. Durante a era Vargas, em relação à Constituição brasileira, o país viveu a seguinte situação. Vamos lá. O que vocês marcariam aqui nessa questão? A Constituição promulgada em 1934 trazia uma série de inovações, entre elas o voto feminino e uma série de leis trabalhistas. Então isso foi na era Vargas ainda, tá, pessoal? Com a Constituição promulgada em 1934, porque quando o Vargas entrou, teve um governozinho provisório, depois é que foi feita a Constituição, né? Então ele já colocou, ele trouxe os sindicatos para ele, colocou o voto feminino, a conquista, colocou uma série de leis trabalhistas, tá bom? Então na época do Vargas nós tivemos essa situação, tá bom? Então tá aqui, ó. Governo Constitucional de Vargas, de 34 a 1937, teve a Constituição de 34, eleições indiretas, leis trabalhistas, voto feminino. Teve o voto secreto, né? A Constituição de 34 trouxe o voto secreto. A extensão do direito do voto às mulheres, a criação ali da justiça eleitoral também, e diversas leis trabalhistas. Quarta. Sua entrada em cena na história do Brasil começa em 34, quando é destacada para ajudar Luiz Carlos Prestes a retornar ao país e servir como seu guarda-costas. Viajam então, passando-se por marido e mulher, e quando chegaram ao Rio de Janeiro, em 35, já eram de fato um casal. Após o fracasso do levante comunista no mesmo ano, são ambos presos. Grávida de 7 meses e separada de Prestes, Olga é deportada para a Alemanha em 1936 e tem a filha alguns anos antes de morrer, em um campo de concentração. O levante citado no trecho foi utilizado como pretexto para... Pessoal, vamos lá. Existe o Estado Novo na era Vargas, né? Era Vargas, existiu o Estado Novo. Existia até um plano Corren, né, que foi um plano que, através desse plano aqui, o plano Corren, que Vargas usou como justificativa para instaurar o Estado Novo, um Estado mais autoritário. Diz ele para evitar a instalação e o golpe pelo comunismo, né? Então, o levante, que a gente cita ali no caso da Olga, né, e o Carlos Prestes, esse levante, na verdade, que foi citado nesse trecho, ele foi utilizado como pretexto para quê? Para a escalada autoritária que levou ao golpe do Estado Novo em 37, que teve o Estado Novo na era Vargas, tendo sido utilizado como a justificativa para a aplicação do mecanismo do estado de sítio por parte de Vargas. Letra B. Então, vamos lá. Isso aqui foi o que a gente chama de insurreição comunista ou intentona comunista, lembra? Pessoal, depois que da intentona comunista, quando ela aconteceu, foi o pretexto que o Vargas teve para decretar o Estado Novo. Olha, os comunistas estão querendo tomar o poder. Entendeu? Após a insurreição comunista, o Congresso aprovou uma série de medidas que aumentaram o poder de Getúlio, autorizando a atuar de maneira bem repressiva diante de manifestações políticas, censurar meios de comunicação, julgar os crimes considerados políticos contra a economia popular, através do Tribunal de Segurança Nacional. Assim, fortaleceu-se o projeto de instaurar no Brasil um governo autoritário, né, que, sob a liderança de Vargas, modernizaria o país. No entanto, com a chegada ao fim do mandato constitucional, em 37, Getúlio, com poderes autoritários, apoiado pelas Forças Armadas, pelas elites políticas, gozando de um prestígio junto aos trabalhadores intelectuais, ele deu um golpe de Estado e implantou uma ditadura no país que ficou conhecido como Estado Novo. Lembrando, a alegação para dar o golpe, que não teve resistência, foi a descoberta do Plano Corren, tá?
que nem existiu. Alegou que ia acontecer isso para poder dar o golpe. Que era um plano comunista para tomar o poder, que depois se descobriu que era um plano falso. Beleza? Então, está relacionado com a escalada autoritária do Estado Novo, intentona comunista. Quinta, lê as afirmações sobre o Estado Novo no Brasil. Os intelectuais foram considerados adversários do regime, perseguidos pelo ministro da Educação Gustavo Capanema. Errado. O Departamento de Imprensa e Propaganda contribuiu para difundir a ideia do governo. Correto. O Estado Novo. O Estado estimulou a industrialização. Correto. Investindo em setores estratégicos como a siderúrgica. Correto. Inclusive teve a siderúrgica nacional, né? Inclusive estímulo ao nacionalismo, né? Nacionalista, indústrias da maior valorização às empresas brasileiras, ao que nós produzimos, né? Sem precisar ficar trazendo multinacional, investimento estrangeiro. Então houve o nacionalismo econômico. Beleza? Apesar da Constituição autoritária, os partidos políticos foram preservados. Errado, foram extintos, né? Alguns eram bem autoritários. Então, A2 e A3, correto, letra E. Sexta. Tão visivelmente defeituosa era a prática do nosso sistema representativo que os estadistas, legisladores e escritores, políticos do Império e da Primeira República, costumavam atribuir-lhe a principal responsabilidade pelos males do regime. Com semelhante visão dos problemas políticos brasileiros, é muito explicável que o aperfeiçoamento da legislação eleitoral tenha sido um dos mais eficientes slogans da campanha que resultou a Revolução de 30. Os governos de Getúlio, de 1930 a 1945, procuraram responder a essa questão do regime representativo. O que é que o governo Getúlio fez, pessoal, respondendo a essa questão? Ampliando o direito ao sufrágio à grande massa de trabalhadores? Não. Restringindo o número de candidatos às casas legislativas por meio do sufrágio? Não. Suspendendo a eleição para presidente da República após a adoção constitucional do voto secreto? Correto. Ora, lembra quando ele adotou o voto secreto? Pronto, ele não queria as eleições diretas, né, para presidente da República. Ele suspendeu a eleição porque ele queria ficar no poder. Após a adoção constitucional do voto secreto. Foi isso. Né? Então, é explicável que o aperfeiçoamento da legislação eleitoral tenha sido um dos mais eficientes slogans da campanha que resultou na Revolução de 30. Porém, ele adotou em 34 o voto secreto? Foi. Mas, lembra que ele quis suspender sim a eleição para presidente da República. Beleza? Porque adotou o voto secreto. Ele queria se perpetuar no poder. Ó. Vamos lá. Código de 32 foi o primeiro documento legal brasileiro a resguardar o voto secreto na vida democrática do país, porque até então o voto era aberto e, consequentemente, passível de coerção nas sessões eleitorais. A Constituição de 34 ela ratificaria o sigilo do voto, colocando como parte do arcabouço constitucional. No entanto, para um período de transição entre o governo provisório, né, e o governo constitucional, que teve a partir de 34, né, a Constituição ela previa a realização de uma eleição indireta, não era direta, para o presidente, que foi vencido por Getúlio, né, para depois deste primeiro mandato ser realizadas eleições livres e diretas para a presidência. No entanto, o Vargas ele daria um golpe de Estado em 37, que é o Estado Novo, né, suspendendo a Constituição e rompendo com a democracia brasileira, já que passava a governar sem partidos políticos, sem parlamento, tinha amplos poderes ditatoriais. Portanto, não é correto que o problema da representatividade ele seria equacionado com a suspensão das eleições presidenciais, uma vez que esta se deu em decorrência de uma ruptura institucional. Mas a alternativa mais coerente aí é a letra C mesmo, tá bom? Sétima. Vamos lá.
De 1889 a 1890, começo da República, até 1930 e 1940, mais ou menos. A indústria e as cidades apresentaram determinadas características. A atividade industrial, sempre crescente, era conduzida fundamentalmente no interior de empresas de pequeno e médio porte. Ainda que as grandes fábricas existentes concentrassem o maior número de operários e a maior quantidade de capital, sendo responsáveis também pela maior parte da produção industrial. Apenas a partir das décadas de 40 e 50, as indústrias de bens de consumo duráveis e bens de capital desenvolveram-se de modo significativo. O texto ele divide a industrialização brasileira em dois ciclos distintos. O primeiro, pessoal, vamos lá. Ele separou. A atividade industrial sempre cresceu. Era conduzida no interior de empresas de pequeno e médio porte, né? E apenas a partir das décadas de 1940 e 1950, as indústrias de bens de consumos duráveis e bens de capital é que se desenvolveram de modo significativo. Então, esse primeiro ciclo aqui da industrialização foi o quê? Foi investimento em relação aqui. Pelo desenvolvimento da indústria têxtil e alimentícia, com prevalecimento do capital nacional. Foi o primeiro momento que nós tivemos do desenvolvimento industrial. Indústria têxtil e alimentícia com prevalecimento do capital nacional. Então, aqui, ó, desenvolvimento maior de indústrias têxteis e alimentícias, isso no primeiro momento, prevalecendo capital nacional. O avanço da industrialização no Brasil, meus amigos, durante a Primeira República, né, ele decorreu de quê? Expansão dos cafezais e das crises de superprodução do café, que levaram muitos cafeicultores a investir na indústria uma parte de seus lucros. O primeiro ciclo de industrialização no Brasil, ele buscou por substituir os produtos importados que a gente comprava na época. A gente passou a produzir, visto que durante a Primeira Guerra o Brasil ficou impossibilitado de comprar e importar produtos industrializados da Europa. Então a gente tinha que produzir. Então foi investido na indústria têxtil e alimentícia. Assim dedicou-se especialmente à fabricação de tecidos, né? Tecido de algodão, calçados, materiais de construção, móveis e produção alimentícia. Tá bom? Então é isso. Primeiro ciclo que nós tivemos. Beleza? Focado na nosso capital nacional. Esse foi o primeiro ciclo que nós passamos. Indústria têxtil e alimentícia. Oitava. Na economia na era Vargas, principalmente durante o Estado Novo, né? Ali em 1937 para frente, foi marcada pelo quê? Medidas nacionalistas, intervencionistas. Houve uma ditadura, então. Medidas nacionalistas porque ele priorizava o desenvolvimento da indústria brasileira. Ele não queria investimento externo aqui. Era nacional. E medidas intervencionistas, né? Controle da mídia, dos sindicatos, beleza? Medidas nacionalistas e intervencionistas no Estado Novo. Então tá aqui, vai ficar aí na plataforma para vocês. Esse bizuzinho aqui para vocês, tá bom? Que vocês facilitem aí o estudo de vocês, tá bom? Nona. O final da Segunda Guerra Mundial, em 1945, teve impacto na política brasileira do período, porque expôs a contradição entre... Vamos lá. Final da Segunda Guerra Mundial, o Brasil participou? Teve. Teve impacto na política brasileira? Teve. Por quê, professor? Porque é o seguinte, o Brasil participou, ganhou. Só que nós vivíamos no Estado Novo. E diziam que o Estado Novo do Getúlio era um Estado mais voltado, alinhado com as políticas fascistas, que é o que o pessoal dos aliados estavam lutando contra a Alemanha nazista, né, com características fascistas, a Itália também. Então, o Brasil tinha características fascistas de ditadores. E aí o Brasil foi lá apoiar os aliados. Aí, os aliados ganharam a guerra. E agora? Veio com aquela ideia da democracia
sendo que o Brasil estava vivendo um período ditatorial. Então, isso acabou derrubando Getúlio, né? Então, esse impacto, né? Eu falei, ó, a vitória externa da defesa da democracia liberal no âmbito interno de um regime ditatorial, ou seja, uma vitória externa de uma democracia liberal e a persistência, e no âmbito interno a gente vivia uma ditadura. Então, isso não conseguiu sustentar o governo do Getúlio, onde ele acabou caindo, né? Então é isso. Houve uma contradição entre a vitória da Segunda Guerra pela democracia e no âmbito interno do Brasil a gente vivia um regime ditatorial. Como eu disse aqui, a participação do Brasil na Segunda Guerra junto aos aliados mostrou-se contraditória, pois o Estado Novo, varguista, era um regime autoritário, mas ele aderiu à luta das democracias contra o nazifascismo. Vargas negociou a entrada na guerra, visando obter recursos tecnológicos e financeiros para promover a modernização industrial do Brasil. Em 45, Vargas, no ápice das suas pressões, que vinham desde anos anteriores, pedindo a redemocratização, conduziu o processo suspendendo a censura, permitindo a criação de partidos políticos e marcando eleições. Né? 10ª. As imagens aqui de Getúlio, o pessoal pedindo para ele ficar, não é isso? Pela permanência dele. Ó, os operários estão com Getúlio. Getúlio, salve presidente Vargas. O episódio retratado na imagem está relacionado com o quê? A defesa da permanência de Getúlio Vargas no poder em 1945. Letra A, né? Ó, ao observar a imagem, pode visualizar nos cartazes frases como queremos Getúlio com ou sem constituinte. Os operários querem Getúlio. Tais frases fazem parte do movimento ocorrido em abril de 45, que ficou conhecido como o queremismo, por Getúlio ficar, né? E defendia a permanência de Getúlio na presidência. O movimento surgiu como uma resposta dos trabalhadores que associavam seus direitos sociais à pessoa do presidente da República, né? As críticas da imprensa oposicionista e o dos udenistas a Getúlio. O queremismo. Queremismo. 11. Em 1979, o Congresso Nacional aprovou a Lei Orgânica dos Partidos, incluindo o substitutivo que extinguiu a Arena e o MDB, e restabeleceu a liberdade partidária no país. Pela aprovação do substitutivo, votaram 299 deputados e 41 senadores. Só 9 deputados faltaram à sessão. Pessoal, em 79 o Congresso aprovou a Lei Orgânica dos Partidos, porque antes existia o bipartidarismo, né? Que foi colocado por um ato institucional na época da ditadura, na época de Castelo Branco. Então, depois veio o Congresso e colocou um substitutivo, extinguiu o Arena e o MDB, que só tinha esses dois, e aí depois restabeleceu a liberdade partidária no país, né? Então, o bipartidarismo ele foi estabelecido por um ato complementar, o ato institucional número 2, em 65. E aí depois o Congresso extinguiu e o bipartidarismo ficou entre o MDB e o Arena, que são os dois partidos que tinham, né? E aí depois veio um ato do Congresso e extinguiu esses dois e abriu e deu mais liberdades para mais partidos. Voltou ao que era, né? Então aí. Promulgado em outubro de 1965, o AI-2 estabelecia que a Constituição Federal de 46 e as constituições estaduais continuavam válidas, mas com alterações e emendas determinadas pelo ato complementar número AI-2, ainda estabelecia a extinção de todos os partidos políticos brasileiros então existentes em favor da lei eleitoral de julho daquele ano, que conduziria à prática do bipartidarismo. Era o Arena e o MDB, né? O Arena e o MDB. 12. Às 10 da noite de 13 de dezembro de 1968,
o ministro da Justiça, Gama e Silva, em cadeia nacional de rádio e televisão, fizeram uma rápida introdução de 5 minutos e passaram a palavra a Alberto Cury, que durante 18 minutos haviam apresentado, num tom monocórdico e solene, o texto do ato institucional número 5, o famoso AI-5. O AI-5 autorizava o presidente da República, entre outras possibilidades, a fazer o quê? Intervir nos estados, nos municípios, cassar mandatos de parlamentares, suspender por 10 anos os direitos políticos de qualquer cidadão. Letra E. Ato institucional número 5. Então, eu tenho aqui o AI-5, ele autorizava o presidente da República, sem apreciação judicial, fazer o quê? Decretar o recesso do Congresso, intervir nos estados e municípios, cassar mandatos de parlamentares, suspender por 10 anos os direitos políticos de qualquer cidadão, decretar o confisco de bens que são considerados ilícitos, suspender a garantia do habeas corpus. 13. Vamos lá. A expansão dos anos 70 fez da economia brasileira a oitava economia do mundo capitalista, em termos de capacidade produtiva, ficando atrás apenas dos países altamente industrializados. Esse crescimento intenso e rápido da economia brasileira apoiou-se em 3 bases principais. Então, isso foi nos anos 70, né, da economia brasileira. As 3 bases principais desse crescimento, conhecido como milagre econômico, o famoso milagre econômico, isso aqui, muito conhecido, né? O milagre econômico, eles foram o quê? Quais as 3 bases principais? O que vocês acham aqui? Intervenção do Estado na economia, perfeito. Lembra que o Estado sempre vai intervir na economia, o grande capital nacional e a forte presença do capital estrangeiro, aberto ao capital estrangeiro. Não é isso? Aberto ao capital estrangeiro. Investimentos, então foi o grande milagre econômico. O Estado intervia na economia, nacionalismo, grande capital nacional e forte presença do capital estrangeiro de investimentos. Ok? Expansão dos anos 70. Isso no mundo capitalista, né? Se no começo da ditadura, sob a presidência de Castelo Branco, fortaleceu-se um programa liberal internacionalista modernizante, durante o governo de Médici, voltou à cena o nacional-estatismo próprio da tradição varguista. Nesse período, conhecido como Anos de Chumbo, mas também como Anos de Ouro, devido ao milagre econômico, o Estado voltava a incentivar, regular, financiar e proteger, intervindo ativamente nos mais variados setores econômicos. Além disso, reforçava-se o papel das empresas estatais, associadas ao capital privado, nacional, estrangeiro, eram subsidiadas pelo governo, por vezes, mesmo à custa de prejuízos. Com base nessa combinação desses 3 elementos, intervenção do Estado, grande capital nacional e a forte presença do capital estrangeiro, a economia passou a crescer a altas taxas anuais, tendo como base o aumento da produção industrial, especialmente na indústria automobilística. De novo, especialmente na indústria automobilística. Então, crescimento na geração de energia elétrica, também crescimento das exportações, exportamos para os países bens manufaturados, veículos, acentuada utilização de capitais estrangeiros na forma de investimentos diretos e empréstimos. Esse foi o milagre econômico. Na época da ditadura, né? Isso, na época da ditadura, 14. As guerrilhas urbanas e rurais, as greves operárias de 1978 e 1979 e a campanha pela anistia no Brasil. Que é isso, pessoal? As guerrilhas urbanas, as greves e as campanhas pela anistia foram movimentos
de oposição à ditadura, greves, guerrilhas urbanas. Nós tivemos isso aí, guerrilha do Araguaia, por exemplo, né? Vamos lá. Pessoal, quando o presidente João Goulart ele foi destituído em 64, os militares assumiram o poder, né? Vocês sabem, Castelo Branco. E aí, progressivamente, foram implementadas ideologias da segurança nacional, né? E, pois eles desejavam eliminar a ameaça comunista do Brasil. E assim fecharam o acesso à democracia, caçando e suspendendo direitos políticos, extinguindo o pluripartidarismo, ou seja, ficou só o bipartidarismo, até desembocar o AI-5, que foi um instrumento que possibilitou ao regime censurar meios de comunicação, suspender o habeas corpus, fechar o Congresso, suspender mandato de parlamentar por 10 anos. Não é isso? O AI-5 foi bem duro. Aí, como toda situação, tivemos uma oposição armada, né, com organizações guerrilheiras. Outras tentavam paralisar os trabalhos das fábricas, como greves, né? Outros buscavam lutar por objetivos específicos, como os comitês pela anistia e pelas diretas já, que são as eleições diretas, né? Em resumo, todas as organizações buscam lutar contra a ditadura. E a 15, vamos lá. O processo de descompressão do sistema político começara a ser orquestrado em 75 pelos generais Ernesto Geisel e Golbery do Couto e Silva, ambos convencidos de que a ditadura deveria fazer suas escolhas e definir o momento mais conveniente para revogar os poderes de exceção. Entre os momentos mais marcantes desse processo, que se iniciou nos anos 1970 e se estendeu até a década seguinte, é correto identificar. E aí, pessoal, o que vocês acham? Entre os momentos mais marcantes desse processo, que se iniciou nos anos 70 e se estendeu até a década seguinte, é correto identificar. Foi o processo de descompressão do sistema político. Começou a ser organizado ali por Geisel, né? Ele queria revogar os poderes de exceção. Um dos momentos mais marcantes nesse período foi o biênio entre 78 e 79, quando o AI-5 foi extinto, a lei de anistia foi promulgada, anistiando os opositores, e extinguiu-se o bipartidarismo, ou seja, lembra do Arena e o MDB? Pronto, voltou-se ao normal, passando a haver vários partidos. Então esse foi o momento que o presidente teve para revogar aqueles poderes de exceção que tinham, né? Então por isso que o gabarito aqui, letra E. Extinguiu o AI-5, foi promulgada a lei da anistia, anistiando os opositores, né? Os políticos, extinguiu-se o bipartidarismo, que antigamente só tinha o Arena e MDB, passou a haver vários partidos. Letra E. Ok? Vamos destacar também a promulgação da lei de anistia, que ela foi importante no governo Figueiredo, né? Que permitiu o retorno dos exilados e libertava os presos condenados por crimes políticos. No final do ano de 79, o Congresso aprovou a lei, né, 6.767, que declarou extinto o Arena e o MDB, ou seja, extinguiu o bipartidarismo e voltou a haver vários partidos novamente. Quem extinguiu o bipartidarismo foi o ato institucional número 2, em 1965. Tá bom? A fundação de partidos comunistas continuou sendo proibida, viu? Pela Lei de Segurança Nacional. Surgiram novos partidos como o PMDB, o PDS, o PDT e o PT. Mas partidos comunistas continuou sendo vetado pela Lei de Segurança Nacional. 16. O processo de redemocratização do Brasil avançou em 79, com a extinção do Ato Institucional número 5,
o AI-5 e a anistia política. Ele foi, de certa forma, consolidado em 1982, com a adoção. E aí? Pronto. Quando foi suspenso, com a extinção do ato do AI-5, que ele intervia nos municípios e nos estados, esse processo de redemocratização, de certa forma, consolidado em 82. Então, nós tivemos a oportunidade das eleições diretas para os governos estaduais. Lembra? Porque o AI-5 decretava de medidas de intervenção nos estados, né? Então, agora, eleições diretas para os governadores. Tá bom? Por quê? Extinguiu o bipartidarismo, foi criado outros partidos, o PMDB, o PDT, o PT, né? E aí, em 82, esses principais partidos já começaram a concorrer às eleições estaduais. Os brasileiros e as brasileiras puderam escolher diretamente os seus governadores. 82. 17. Vamos lá. Segundo a declaração de Dom Paulo Evaristo, arcebispo de São Paulo, entre 1970 e 98, a lei da anistia no Brasil, foi em 1979, fez o quê? Foi que essa lei fez? Perdoou tanto os opositores quanto também os defensores do regime, né? Então foi tanto os opositores, todo mundo, perdoou todo mundo. Embora, apesar de suas imperfeições, mas perdoou todo mundo. Impediu confrontos e mortes entre setores políticos rivais. Beleza? Letra A. 18. Em 1983, teve início uma campanha que contestava frontalmente a legitimidade das eleições indiretas. Era a campanha dos diretas jás. A campanha ganhou as ruas inicialmente sob a direção nacional do PMDB, com comícios que, a princípios acanhados, conseguiram reunir em abril de 84 mais de 500 mil pessoas na Candelária, no Rio de Janeiro. Mais de 1 milhão na Anhangabaú, em São Paulo. A sociedade se empolgava e entusiasticamente aplaudia a campanha. A campanha citada teve como desfecho o que foi, pessoal? Será que deu certo essa campanha das diretas jás? Na verdade, houve o quê? A rejeição pelo Congresso da emenda inconstitucional que era favorável à eleição direta para presidente. O Congresso rejeitou. Foi o que aconteceu. Mas houve esse momento histórico, né? Então tá aí. O povo saiu às ruas para se manifestar a favor das eleições diretas para presidente e vice-presidente, uma vez que a escolha do presidente e vice era feita através do colégio eleitoral. No Congresso, o sentimento foi canalizado na proposição de uma emenda, que ficou conhecida como Emenda Dante de Oliveira. E aí a emenda não foi aprovada, pois precisava de 2/3 dos votos. Assim, o presidente e vice-presidente foram eleitos de forma indireta ainda pelo colégio eleitoral. Somente em 1989, os brasileiros puderam votar diretamente para presidente e vice-presidente. No primeiro momento, houve a rejeição dessa emenda que instituía o voto direto. Mas depois, em 89, conseguimos. 19. Vou voltar, sei que ainda vou voltar. Que é o pessoal que estava exilado, né? Para o meu lugar. Foi lá e é ainda lá. Que eu lhe dei e hei de ouvir cantar. Uma sabiá, cantar uma sabiá. Vou voltar, sei que ainda vou voltar. Pessoal, esse trecho aqui é o quê? Canção Sabiá de Chico Buarque e Tom Jobim. Foi apresentado no terceiro Festival Internacional da Canção, em setembro de 68, durante o regime militar brasileiro. Sua letra foi o quê? Criticar a repressão e as perseguições políticas no país. É isso aí. É, professor, isso aí?
Tá aí, ó. Letra A. Canção do Sabiá. Muita gente foi para morar em outro país com medo das perseguições políticas. É um poema famoso de Gonçalves Dias. Faz uma referência à canção do exílio, né? Então, muitos intelectuais naquela época, né, faziam essas letras como se fosse uma crítica ao regime ditatorial na época da ditadura. Era como se a intelectualidade e a classe artística estivesse exilada em seu próprio país, tendo suas bibliotecas atacadas e enfrentando a desconfiança do Estado com acusações descabidas, com ameaças constantes contra a subjetividade. O AI-5, a perseguição seria sistematizada no país, com a instauração da censura prévia, associada à supressão de direitos individuais. Meses após o poema Sabiá, a música, o próprio Chico Buarque seria forçado ao exílio em Roma, ao lado de Marieta Severo. O mesmo acontecendo com nomes como Caetano Veloso, Gilberto Gil, Ferreira Goulart e Geraldo Vandré. 20. Leia a canção a seguir. Pode ir armando o coreto e preparando aquele feijão preto. Eu tô voltando. Levo o chinelo para a sala de jantar, que é lá mesmo que a mala eu vou largar. Quero te abraçar, pode se perfumar, porque eu tô voltando. Essa canção simbolizou um determinado momento da história, quando o pessoal foi o quê? Lei da anistia, né? Muito bom. A famosa lei da anistia. Ó. Letra C. A luta pela democracia e contra a ditadura, com o retorno dos exilados, a partir do movimento pela anistia, que teve a lei de anistia, o pessoal voltou, né? Nos anos de 78 e 79. Lei da anistia em 79, quando houve o retorno dos exilados ao Brasil. (21) A Constituição de 1988, chamada de Constituição Cidadã. Essa Constituição ampliou os direitos sociais e direitos políticos. Ampliou mais ainda. Não. Quem estabeleceu o bipartidarismo foi o Ato Institucional número 2. Aqui foi na época de Getúlio, 34. 34 também na época de Getúlio, leis trabalhistas. Quem ampliou os direitos sociais e políticos foi a Constituição de 88, Constituição Cidadã, né? Essa Constituição, ela trouxe, né? Ela é a mais extensa Constituição brasileira, que tem 250 artigos. Ela trouxe ali vários direitos individuais e coletivos, né? Direitos sociais, políticos, se a gente comparar com as constituições anteriores. 22. A campanha pelo restabelecimento das eleições diretas para presidente da República do Brasil em 1984, intitulada Diretas Já. Diretas Já. E aí? Gabarito letra D. Essa campanha reuniu diferentes partidos políticos em torno da aprovação de uma emenda que reintroduzia o voto direto para o presidente da República. Deu certo? Não, foi rejeitada. Só em 89 é que nós tivemos a primeira eleição de forma direta para presidente, né? Mas essa campanha aqui, ela teve a sua história, né? Reuniu diferentes partidos para que fosse aprovada a emenda constitucional que ia reintroduzir o voto direto, mas não passou porque foi rejeitada por voto no Congresso. 23. Presidente dos Estados Unidos, Thomas Wilson, presidiria o comitê que redigiu os 30 artigos do Pacto Constitutivo da Liga das Nações. Projeto do seu coração. O presidente via na Liga das Nações o órgão maior de um sistema de segurança coletivo das nações. Pensou grande, muito além do seu tempo e muito além dos tempos de hoje.
a julgar pela experiência da ONU. As demonstrações de impotência das Ligas das Nações para coibir o emprego da força foram se acumulando. Uma das demonstrações de impotência da entidade está corretamente identificada. 35, olha aí. Na tomada da Etiópia pela Itália, demonstração de impotência. Os Estados Unidos não estavam gostando. Liga das Nações não estavam gostando. Então, as demonstrações de impotência das Ligas das Nações para coibir o emprego da força foram se acumulando. E uma dessas situações foi quando a Etiópia foi tomada pela Itália. Caracterizada ali pelo expansionismo fascista daquela época, né? Estava expandindo o fascismo na Europa e, logicamente, apoiado por Hitler na geopolítica europeia da época. Era isso. E aí estava zangando o pessoal da Liga das Nações, os aliados. Beleza? A anexação da Polônia pela União Soviética? Não. Militarização da Espanha pela França? Não. Militarização da Normandia pela Inglaterra? Não. Ocupação da Armênia pela Turquia? Não. Então, a Etiópia, quando foi tomada pela Itália, expansionismo fascista é apoiado por Hitler e foi o que estava de encontro à Liga das Nações. Em 1936, a Espanha caiu em uma guerra civil entre os nacionalistas, fascistas, comunistas e anarquistas. Hitler enviou o exército alemão e usaram pela primeira vez a Blitzkrieg, a Guerra Relâmpago, e o conflito espanhol foi considerado um laboratório nazista da tática de guerra. Venceram os nacionalistas e subiu ao poder o Gal Franco. General Franco, né? A expansão nazista foi marcada por alguns eventos, como a participação na Guerra Civil Espanhola, em 1936, que anexou os Sudetos da Tchecoslováquia e a Áustria em 1938. Tentaram barrar a expansão nazista pelo Tratado de Munique, em que Hitler se comprometeu a barrar seu expansionismo, mas pegou os aliados de surpresa e ao fazer um pacto de não agressão com Stalin, pacto de aço. Após o acordo com os soviéticos, a Alemanha invadiu a Polônia. O chamado genocídio armênio ocorreu durante a Primeira Guerra Mundial, tá? Durante a dissolução do Império Turco-Otomano. O norte da França era militarizado pela própria França, a chamada linha Maginot, mas era uma militarização que se mostrou ineficaz diante da ofensiva nazista. Então, a corrida imperialista na África foi uma das principais causas da Primeira Guerra. A criação da Liga das Nações não surtiu efeito no controle dos conflitos internacionais, ela não conseguiu barrar. Por exemplo, a anexação da Etiópia por Mussolini, né, na casa da Itália, um dos antecedentes da Segunda Guerra. 24. A partir do final da Segunda Guerra, o mundo viveu o fenômeno da Guerra Fria. O fundamento desta oposição, que opôs Estados Unidos e União Soviética, era os Estados Unidos versus União Soviética. Um desses fundamentos era o confronto ideológico, político e econômico entre os blocos que representavam o sistema capitalista americano e socialista da União Soviética. Era o motivo. Então, existiam diversos países que estavam se tornando capitalistas e outros países se tornando mais uma ideologia socialista. Então, houve essa briga, essa famosa Guerra Fria. Confronto ideológico, político e econômico. Como eu falei para vocês, após a Segunda Guerra, o mundo entrou num período denominado Guerra Fria, no qual os Estados Unidos, o capitalista, a União Soviética era socialista, disputavam cada qual estender sua hegemonia e sua influência no mundo. Os Estados Unidos e a União Soviética terminaram a Segunda Guerra Mundial como aliados. Essa atuação conjunta desses dois países contra o eixo foi decisiva para a derrota nazista. Então, porém, após a guerra, a relação entre eles se deteriorou rapidamente. Tanto que em 1947, especialistas começaram a falar em Guerra Fria, ou seja, sugerindo um confronto indireto entre duas superpotências.
principal motivo do rompimento era ideológico, opondo os Estados Unidos, capitalista, à União Soviética, era socialista. Ou seja, dois sistemas econômicos sociais completamente diferentes. O capitalismo e o socialismo, eles eram incompatíveis em sua forma de entender as diferentes esferas da vida humana. O papel do Estado, né, os direitos prioritários do cidadão, a finalidade e os métodos de atuação dentro da ordem política. Então, assim, era difícil a homogeneidade entre as potências que representavam cada um dos lados. A Guerra Fria durou quase meio século, influenciando, durante esse período, as relações políticas, diplomáticas, econômicas e conflitos territoriais de todo o mundo. 25. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos se viram numa situação privilegiada, como a mais forte, coesa e próspera economia mundial. O governo americano coordenou um vasto plano de apoio para recuperar as economias capitalistas da Europa Ocidental. Já no contexto da Guerra Fria, né, as agitações revolucionárias na Ásia, África e América Latina forçariam desdobramentos dos investimentos americanos também para essas áreas. O resultado desse conjunto de medidas foi um crescimento econômico sem precedentes das economias industriais. Entre 1953 e 1975, a taxa de produção industrial ela cresceu na escala extraordinária de 6% ao ano. O crescimento da riqueza foi de cerca de 4% per capita em todo esse período. Mesmo com a crise do petróleo, que atingiu e abateu os mercados entre 73 e 1980, o crescimento continuou, embora reduzido a cerca de 2,5%, o que ainda era uma escala notável. Nesse contexto descrito, o que é que a gente pode marcar aqui? Crise do petróleo, né, que atingiu e abateu os mercados em 73 e 1980. Vamos ver aqui. Ó, o crescimento da riqueza foi bem menor no período de 73 a 1980, em relação às décadas anteriores, demonstrando o impacto da crise do petróleo na economia norte-americana e na do Ocidente europeu. Pessoal, é o nosso gabarito, né? Mas vamos entender isso aqui direitinho, tá? O crescimento da riqueza foi bem menor entre 73 e 80, em relação às décadas anteriores. Crise do petróleo na economia norte-americana. Teve a crise do petróleo? Teve. Teve sim. Ó, vamos lá. A drástica redução do ritmo de produção de riqueza, ela reflete diretamente o quê? A dependência das economias ocidentais em relação ao petróleo que é produzido no Oriente Médio. Ou seja, os Estados Unidos vai depender do petróleo que é produzido lá no Oriente Médio. Então, o modelo econômico ocidental, ele tinha uma grave dependência energética com relação ao abastecimento de petróleo e a contração da oferta internacional do produto representaria um grande impacto pelo aumento dos preços internacionais. Nas economias mais desenvolvidas, isso implicaria que medidas como racionamento de combustível e desaceleração dos parques industriais por falta de energia. Então, houve sempre essa dependência. Então, quando dava ruim no Ocidente, né? Então, ó, aqui a famosa crise do petróleo na economia norte-americana. Então, é isso. O resultado desse conjunto de medidas foi um crescimento econômico sem precedente das economias industriais. A taxa cresceu, o crescimento da riqueza foi cerca de 4%, mesmo com a crise do petróleo, que atingiu os mercados entre 73 e 80, o crescimento continuou. Então é isso. O crescimento da riqueza foi bem menor entre 73 e 80, 1973 a 1980, em relação às décadas anteriores, demonstrando o impacto da crise do petróleo na economia norte-americana e na do Ocidente europeu. 26. Um dos motivos que contribuíram para a crise econômica financeira do final da década de 20. Essa é fácil.
Estados Unidos estava produzindo demais, mas a Europa não tinha dinheiro para comprar. Entendeu? Então havia um contraste entre a expansão da oferta de mercadoria norte-americana desde a Primeira Guerra e uma retração do mercado europeu de importação, por causa que ele não tinha dinheiro, ele estava em guerra. Né? Primeira Guerra Mundial. Estava em retração o mercado. Então, os Estados Unidos tinham muito a oferecer, uma expansão de mercadorias, mas existe um contraste porque o mercado europeu de importação para comprar estava retraindo por conta que estava abalado, por conta da guerra, né? Uma crise econômica financeira. Isso foi na década de 20, tá bom? Então, esse motivo contribuiu para a crise econômica financeira no final da década de 1920. Era esse contraste entre os Estados Unidos ter muita mercadoria e a Europa não ter dinheiro para comprar. Beleza? Os Estados Unidos se tornaram o maior produtor e exportador mundial após a guerra, mas os países europeus estavam endividados e com dificuldade de se recuperar economicamente. Isso fez com que eles reduzissem as importações de produtos norte-americanos, criando um excesso de oferta e uma queda nos preços e nos lucros das empresas dos Estados Unidos. 27. Enfrentando muitas pressões no contexto da Guerra Fria, os países da América Latina, na década de 1950, resolveram se organizar e criar uma política de mais independência daquela proposta pela Organização dos Estados Americanos, que estava sob o controle e hegemonia dos interesses dos Estados Unidos. Assim, Brasil, Chile e México organizaram uma reunião que resultou na criação da Comissão Econômica para a América Latina, CEPAL. Qual o objetivo da CEPAL, Comissão Econômica para a América Latina? Traçar uma política comum de defesa dos interesses latino-americanos para o comércio e criar um estímulo para a industrialização. Era isso o objetivo da CEPAL. Brasil, Chile, México, né? Então é isso. Organizaram uma reunião que resultou na criação da Comissão Econômica para a América Latina, CEPAL. Após a Segunda Guerra, os Estados Unidos optaram por adotar uma política de forçar os países latino-americanos a eliminarem barreiras tarifárias que limitassem o comércio dos Estados Unidos. Então, os países latino-americanos, eles esperavam que os Estados Unidos elaborassem planos econômicos de auxílio. Beleza? Tal fizeram como o Plano Marshall, né, na Europa. Diante dessa mudança na política econômica, os governos latino-americanos, eles solicitaram quem? A ONU, uma proposta de criação de uma Comissão Econômica para a América Latina, CEPAL, com a intenção de incentivar a industrialização nesses países. A CEPAL teve sua primeira reunião em 1948. Hoje a CEPAL ela reúne mais do que os países latino-americanos. Ela engloba também os Estados Unidos, o Canadá, o Japão e alguns países europeus. Né? Então, ela foi fundada para contribuir no desenvolvimento econômico da América Latina. Beleza? 28. Pessoal, algum momento teve aliança temporária entre o capitalismo e o comunismo? Em algum momento teve aliança entre os dois? Teve. Quando? Na Segunda Guerra, quando os Estados Unidos se uniu com a União Soviética para derrotar os países do eixo da Alemanha nazista. Letra B. Em alguns momentos tiveram que se unir, né? Questão bem tranquila essa aqui, né? Então foi um momento em que os dois se uniram para derrotar os países do eixo Alemanha nazista na Segunda Guerra. 29. A Guerra Fria foi um fenômeno histórico que envolveu aspectos políticos, econômicos, ideológicos e culturais. No início dos anos 1970, o conflito de Yom Kippur gerou um acontecimento de impacto mundial que contribuiu para indicar novos rumos para a Guerra Fria. Esse conflito aqui, Yom Kippur. Que conflito foi esse? O famoso choque do petróleo. Choque do petróleo. O que é isso, professor? Vamos lá. Esse conflito aqui,
Yom Kippur, ele é um dos conflitos da guerra árabe-israelense, que envolveu países árabes e o Estado de Israel. Israel era apoiado por quem? Estados Unidos, no contexto da Guerra Fria. Então, esse conflito ele recebeu esse nome porque ele ocorreu no dia do Yom Kippur, dia do perdão, lá no calendário judaico. Quando o Egito e a Síria se uniram em 1973 em um ataque a Israel buscando recuperar seus territórios, anteriormente que foi invadido por Israel. Com o ataque, o Israel teve grandes baixas, mas com o apoio militar dos Estados Unidos, ele conseguiu sair vitorioso no conflito. Como retaliação aos Estados Unidos, os países árabes, produtores de petróleo, sempre é assim. Sempre quando tem alguma coisa, os países árabes, que são produtores de petróleo, decidiram o quê? Aumentar os preços de quê? Da matéria-prima, petróleo. Pressionando o quê? As potências, né, ocidentais, a forçar Israel a recuar nas pretensões da expansão territorial. Ou elevar o preço do petróleo. Israel volta. Entendeu? O resultado dessa ação foi o quê? O chamado choque ou crise do petróleo, que prejudicou os Estados Unidos e toda a economia do Ocidente. Com a crise que foi estabelecida, os Estados Unidos buscou mudar sua política externa, passando a promover negociações de paz entre os árabes e os israelenses. Então, não foi muito legal essa ideia de apoiar o militar, não, né? Porque aí eles foram na ferida, no petróleo. 30. A construção da usina hidrelétrica de Itaipu durante os anos 70 e 1980. Pessoal, essa construção da hidrelétrica de Itaipu, ela foi iniciativa na época dos governos militares do Brasil e do Paraguai, que teve um forte impacto geoestratégico na região do Rio da Prata, letra E. Bom, letra E de escola. Então, essa foi Brasil e Paraguai, na época do regime militar, teve um forte impacto geoestratégico na região do Rio da Prata. Beleza? Os dois países estavam, na época, sob ditaduras militares. A usina passou por muitos anos, sendo que era a usina que mais produzia energia em todo o planeta. Quase toda a energia do Paraguai era produzida pela Itaipu. Beleza? Hoje, Itaipu é um ponto turístico, né, para inúmeras pessoas que passam ali pelo Foz do Iguaçu. Pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula. Professor Muniz, essa é uma das apostas que podem estar caindo para vocês aí na PM de São Paulo. Um grande abraço e até a próxima.